Segundo vídeo. Segundo ponto. Vamos analisar a oração de Neemias. No Antigo Testamento, a oração era o elo, a ligação entre as pessoas e Deus. Vários são os exemplos de pessoas cujas orações foram decisivas para a mudança de determinadas situações, em sua maioria relacionada com a nação de Israel. Citarei para ilustrar este item a oração de Neemias, exarada, registrada, escrita no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 11. Deste exemplo, podemos aprender como a oração pode tornar-se um fator decisivo na vida de uma pessoa, de um povo, principalmente em nossa vida. Quem era Neemias? Vamos ler Neemias, capítulo 1, versículo 1 até o 2. O texto diz: Neemias, capítulo 1, versículo 1 e 2. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Kislev, no ano 20º, estando eu em Susan, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Queridos, Neemias quer dizer Deus conforta. Seu pai era Acalias e seu irmão Anani. Neemias era um homem religioso e leal às tradições do seu povo. Ele passava muito tempo em oração. Mesmo numa nação pagã, idólatra, cercado de luxo e esplendor real, Neemias nunca se esqueceu do Deus Criador dos céus e da terra, de seus pais e nem do povo judeu. Vamos ler Neemias capítulo 1, versículo 11. Neemias capítulo 1, versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faz prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Neemias capítulo 1, versículo 11, nos informa que Neemias era um copeiro. Ele era copeiro do rei, do presidente daquele país. Então, de acordo com o verso 11, Neemias era copeiro do rei persa, Artaxerxes. Neemias foi um hebreu escravo em Susan, capital da Pérsia, hoje chamado Irã, no Oriente Médio. Um grupo de Judá, liderado por Anani, no versículo 2, irmão de Neemias, trouxe tristes notícias sobre a situação da cidade. Conforme o versículo 3, eles falaram: os restantes
estão em grande miséria e desprezo, e o muro fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Estas notícias trouxeram grande tristeza para Neemias e um sentido maior da sua própria responsabilidade de encontrar uma maneira pela qual ele pudesse levar alívio aos seus conterrâneos aflitos. Nessa ocasião, ele se colocou diante de Deus e proferiu a oração descrita em Neemias, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 11. Nós vamos estar analisando esta oração, que certamente mudaria a história de Israel.